Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma postura que é um clássico do sofrimento e é um clássico que a gente infinitamente continua aprendendo, que é o Adho Mukha, cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana, como você quiser chamar. Acho que a primeira coisa que é importante é não julgue o seu Adho Mukha. Ele não é uma postura fácil. Você vai ver que vai demorar muito tempo até todos os pontos de atenção acontecerem juntos e está tudo bem. Eu mesma, vocês vão ver, não faço um Adho Mukha perfeito, porque cada corpo é um corpo e tem as suas dificuldades, os seus desafios, e é isso que você precisa aprender, dentro das suas limitações, como eu me protejo, tá bom? Então assista esse vídeo não com uma intenção de perfeição, mas com uma intenção de o que eu preciso ter cuidado para me proteger. Mais uma vez, as posturas que a gente faz muitas vezes, as posturas de repetição, elas são valiosas para que a gente faça de uma maneira correta, para que a gente se proteja no longo prazo. Porque às vezes uma postura ou outra você faz meio que mais ou menos sem consciência, até vai, mas se a gente está repetindo toda vez e a gente está sempre sem consciência, a gente pode correr riscos, tá bom? Por lesão por repetição. Então vamos lá. Então, esse é o Adho Mukha que você já conhece. Já vou apontar a minha dificuldade. Olha meu calcanhar, como ele não encosta. E tá tudo bem. Essa é a minha realidade, tá? A primeira coisa é sobre essa distância que a gente vai falar. Existem professores que têm uma preferência por uma distância mais curta e existem professores que têm uma preferência por uma distância mais longa. Não existe claramente um certo e errado. Eu diria para você que a distância vai ser muito de acordo com o seu espaço no seu corpo. E talvez uma maneira de você assimilar qual é a melhor distância para você seja, vamos imaginar essa imagem aqui, ó. Mão, bumbum e pé. Eu preciso ter esse V invertido e é isso que eu preciso alcançar. Se eu aproximar os meus pés e perceber que esse V invertido pareceu um P, né, uma bolinha nas minhas costas, sinal de que não está com um espaço suficiente. Se eu aumentei demais e daí o meu peito colapsou demais, sinal de que você está muito afastado. Então não existe uma medida padrão perfeita, mas sempre existe uma observação sobre o seu corpo, tá bem? Então, nessa postura de Adho Mukha, primeiro vamos começar falando das nossas mãos. A gente não vai deixar as mãos afastadas, idealmente elas vão estar afastadas na largura dos nossos ombros, tá bem? Dedo médio apontando lá na frente, ele vai ser importante. Daí, eu vou apertar, deixa eu fazer com essa mão que acho que vai ficar mais fácil de ver. O dedo indicador e o dedão precisam estar firmes no chão e esse dedinho precisa estar leve, como se eu quase tivesse com a mão desse jeito aqui, ó. O que eu não quero que a mão faça? Esse movimento esse espaço aqui, tá vendo? Esse espaço significa que meu ombro está colapsando. Aquilo está significando isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar essa base interna da mão para grudar bem o meu dedão, para grudar bem o meu dedo indicador e para o meu dedinho ficar mais leve. Essa é a primeira parte. E aí eu tô lá no alto, tá bem? Próximo ponto, eu vou observar o meu braço. O meu braço vai funcionar como se fosse uma toalha torcida. Então, enquanto meu antebraço gira para dentro e ele estabiliza, fixa mais aquele dedão no chão, o meu braço gira para fora. E aí ele vai abrir os meus ombros. Então, eu não quero essa imagem do Adho Mukha. Tá vendo aqui, ó? Vou ficar de frente para vocês. Quando eu faço esse movimento de só rodar tudo para dentro, olha aqui o que acontece com os meus ombros. Deixa eu tirar o cabelo do meio. Eles ficam tensos e bem próximos das minhas orelhas. Quando eu giro para fora, eu perco aquela mão e perco a sustentação no meu corpo. Então eu quero que meu antebraço gire para dentro, mas o meu braço e meu ombro girem para fora. Como se eu estivesse torcendo essa toalha, ó. Esse movimento aqui, tá? Então vamos lá? Novamente, estou na postura, dedão e dedo indicador mais firmes, ombros se afastam para fora, é como se eu afastasse eles da minha orelha. Aí depois disso eu vou alongar minha coluna lá no alto, desde
da minha cervical até o meu quadril, eu vou imaginando que o bumbum ele não aponta para baixo, olha meu bumbum, ele vai apontar lá para o alto. Se você tem uma tendência à hiperlordose, aquele bumbum mais empinado, não exagere nesse movimento. O que você quer é uma coluna alongada. Se você é como eu, que tem uma coluna mais retificada, ou tem alguma protrusão e tudo mais, você vai ver que quando eu faço a postura sem muita ação das minhas pernas, você vai encontrar um Czinho, uma bolinha bem aqui na região da minha lombar. Isso a gente quer tentar diminuir e talvez a gente precise aumentar a distância para encaixar mais essa coluna, tá bom? Então, eu alongo o meu corpo para o alto e para trás, sem empinar o bumbum e sem deixar esse movimento da coluna, tá? Alonguei ele lá para trás. Depois disso, eu vou fazer uma rotação interna das coxas. Quando eu faço esse movimento, eu ganho espaço aqui, ó, no meu sacro. E aí eu consigo sustentar melhor a minha postura. Como é que eu consigo saber se eu estou fazendo isso certo? Olha lá para o seu calcanhar, esconde os calcanhares do seu olhar. E isso significa que você já foi o suficiente para girar lá para trás. Mantenha então as coxas girando para dentro e trabalho com bastante ação naquele calcanhar para ele ir para o chão. Se ele não chega, como é o meu caso, por exemplo, eu continuo com a ação, eu não deixo essa perna mole, eu continuo alongando, alongando, alongando. Se o seu calcanhar chega no chão, você pressiona o calcanhar, mas continua com a ação de elevar o quadril. Esses dois movimentos precisam acontecer, tá bem? Agora vamos falar de uma realidade. Muitas pessoas têm essa dificuldade de estender a perna sem enrolar a coluna. Então, se eu estiver na postura e o meu Adho estiver com essa imagem, tá vendo que o meu ombro está quase alinhado com o meu punho? Não é isso que eu quero. Eu preciso levar o corpo para trás. Então, essa é a primeira percepção. O corpo precisa ir para trás. Se você está sentindo que o quadril está muito enrolado, flexiona seu joelho, alonga mais o quadril e aí, mantendo esse espaço aos pouquinhos, você vai alongando. É mais importante coluna alongada do que joelho estendido. É mais importante pernas estáveis do que calcanhar chegar no chão. Isso é bem importante. E aí, depois que a gente falou tudo isso, a gente volta a abrir os ombros. Olha a diferença dos meus ombros. Aqui eles estão mortos, próximos da minha orelha. E aqui eu giro eles para fora para ganhar espaço. Então, mantenho as minhas mãos firmes. E aí eu posso descansar. Mais uma coisa que eu não falei lá dos braços, eu acho que é importante a gente falar. Quando a gente está fazendo a Adho Mukha, a gente precisa ficar conectado com uma linha imaginária de energia. Então, da minha mão, essa energia tem que ir lá, naquele sentido do meu bumbum. Porque se eu jogo o peso na minha mão, eu vou começar a ter problema no meu punho, tá bem? Então, eu falei de uma imagem para você pensar, toalha torcida. Segunda imagem que eu vou pensar é como se você tivesse uma blusa de manga comprida e tivesse calor e você quisesse puxar essa manga para cima. Essa é uma ação importante para você fazer. Então, quando a gente está lá, nessa postura aqui, eu tenho essa imagem. A energia indo para o alto, de maneira que a base do meu punho não esteja colapsando no chão. Ela está se afastando do chão. Tá bem? Então são essas as ações mais importantes. Por último, lembra que o importante é que você encontre um equilíbrio entre os seus desafios, mas o que é importante, principalmente coluna, alonga aquela coluna e afasta os ombros da sua orelha para você não colapsar aqui nos seus braços. Até uma próxima.